Meus queridos irmãos, mais uma vez, aqui é o presbítero Paulo. Quero nessa manhã trazer uma reflexão para os vossos corações e para cada um que é ouvinte e participante do Evangelho. E eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus tem uma palavra poderosa para você nesta manhã de domingo, que 19 de abril de 2020. Sabemos que estamos passando numa calamidade muito grande, mas olhamos pelas as escrituras nos ensinando que é o cumprimento da palavra do Senhor, né? Isso está acontecendo porque é cumprimentos da palavra de Deus. E é difícil nós não assimilar aquilo que Deus está escrito. Aquele que pesquisa, aquele que conhece um pouquinho da palavra de Deus, sabe que isso que está acontecendo, essa pandemia que está acontecendo, é nada mais do que o cumprimento da palavra de Deus. Entendeu? Isso é só início, como a Bíblia nos diz, né? Os princípios das dores. Imagina mesmo quando vier a grande tribulação. Imagina mesmo quando vier essa grande tribulação. Graças a Deus, quando vier, acredito eu pela palavra do Senhor, que a palavra de Deus está em primeiro lugar, que a igreja não estará nessa terra do vivente quando vier a grande tribulação. Nós seremos o assunto aos céus. Estaremos já junto com nosso Deus. Amém, amados? Mas eu gostaria de deixar aqui um texto da palavra do Senhor para vocês que estão aí, estão ouvindo essa poderosa palavra, que se encontra lá no Evangelho escreveu Dr. Lucas. Dr. Lucas é um dos evangelhos que é sinótico. Dr. Lucas, além de ser médico, ele se formou em clínico geral lá no Egito. Ele pesquisou, estudou, e além de ser médico, ele se formou em mais de como se eu posso dizer para vocês, mais um cargo a mais. Ele se formou em clínico geral da medicina. E aí ele conheceu o cristianismo por meio e intermédio de Paulo e se converteu ao cristianismo. Se convertendo ao cristianismo, ele foi uma pessoa, foi um homem que achou melhor estudar as escrituras, ser um historiador, um pesquisador da palavra do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos você vai encontrar o Dr. Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos. Aí ele dividiu, o livro foi dividido, Atos dos Apóstolos e o seu evangelho, que leva o seu nome do evangelho, escreveu o Dr. Lucas. Lucas nunca foi discípulo, ele foi doutor e ele foi historiador da palavra do Senhor. E só Lucas narra essa passagem que nós vamos ler, só encontra nesse livro de Lucas. Tem 3 livros que é sinótico na Bíblia. Vocês sabem, vocês conhecem quem é orador da palavra do Senhor. E você sabe que o livro de Mateus são sinóticos, que é livro semelhante, conjunto de livros semelhantes. O livro de Marcos também é semelhante ao de Mateus. O evangelho escreveu São Mateus. E o evangelho escreveu Dr. Lucas é semelhante de Marcos, que é João Marcos, e São Mateus.
que outrora não era Mateus, era Levi. Deus que mudou o nome de Levi para Mateus. Entendeu? Que significa dávida de Deus. Que coisa maravilhosa, né, amados? Deus pode fazer tudo nas nossas vidas. E essa passagem aqui é narrada por Dr. Lucas, o médico da Bíblia, o médico que estudou a medicina, é isso? E ele fez questão de narrar delicadamente, estudou a passagem, viu o conhecimento da passagem e escreveu no seu livro. E aqui fala a epígrafo que nos diz assim: a cura de 10 leprosos. Veja mesmo o que está escrito na palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, Jesus ia para onde? Para Jerusalém, Jesus. E passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Jesus ia para onde? Para Jerusalém. E passou na divisa de Samaria e Galileia. E ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro e pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Amados, o texto que nós lemos aqui é muito interessante. Eu quero que vocês prestem bem atenção na palavra do Senhor. Amado, o texto que nós acabamos de proferir para vocês fala o seguinte: a questão que Jesus saiu, ia para Jerusalém, mas o judeu, Jesus era judeu, você sabe muito bem, para passar por Samaria, meus queridos irmãos, a não ser se você arrumasse homens valentes, homens guerreiros e homens armados para entrar em grupo para passar em Samaria, porque existia um ódio, existia uma mágoa entre os samaritanos e os judeus. Os irmãos sabem muito bem disso. E a Bíblia diz que um homem só não podia passar em Samaria, porque se passasse Samaria, ele era abordado e chegava até ser executado, porque eles tinham o judeu como um traidor da sua pátria. E a Bíblia vem dizer que a questão aqui é que Jesus passou em Samaria. Jesus quebrou o protocolo que tinha entre os judeus e entre os samaritanos, amados. O que eu quero dizer nesta manhã de domingo de 2020, eu quero dizer para você, para Deus quebrar o protocolo que está na tua vida, Ele faz de tudo. Ele entra em Samaria, ele entra na tua enfermidade, ele faz algo diferente acontecer na tua vida e o nome do Senhor é glorificado, amados. Então, para Jesus não existe, amado, protocolo que é criado para o homem, para Deus não quebrar. Se alguém diz que tu não vai chegar, que tu não vai avançar, que esta doença é para a morte, é mentira do diabo, amados, porque a última palavra é a de Deus. Enquanto as pessoas imaginam, enquanto as pessoas estão afligindo a tua vida, o nosso Deus está quebrando o protocolo nesta manhã para te abençoar para a glória de Deus. Enquanto muito se levanta apontando a tua vida, até caluniando a tua vida, mas eu quero te dizer que o nosso Deus nessa manhã tão abençoada, está quebrando o protocolo para te abençoar para a glória de Deus. Então, existia
uma disputa entre o judeu e o samaritano. Mas aqui nós lemos que Jesus ele fez questão de passar por Samaria para chegar na Galileia de Samaria. Mas antes tinha uma aldeia que tinha 10 leprosos, amados, 10 leprosos. E os irmãos conhecem de cor que os leprosários ficavam fora da cidade. Então talvez tinha pessoa rico, tinha pessoa de posição social muito grande, mas estava leproso. E pela lei de Moisés, que Moisés colocou, que todas as pessoas que era diagnosticado como leproso, ele tinha que ser arrastado e despedaçado fora da cidade. E como viver com essa situação? Que era muito era muito difícil para uma pessoa, porque lepra na época de Jesus, como a medicina não tinha esse avanço grande como tem hoje, uma pessoa leproso não podia estar na sua casa. Era uma doença como hoje, como o coronavírus ou Covid-19, muito contagiosos, que as pessoas não tocavam. Se tocasse, pegava a lepra. E a Bíblia vem dizer que quando ele chegasse perto de uma pessoa, ele tinha que gritar em alta voz, dizendo que era leproso. Eu sou leproso, eu sou leproso, para identificar que ele era desprezado. E a comunicação, presbítero Paulo, eles tinham a comunicação, ele não tinha com a família. Se ele tinha filho, ele não podia se comunicar. Ele não podia se comunicar com o primo, não podia se comunicar com os filhos, ele não podia se comunicar com a sua esposa. A não ser se o outro estivesse leproso perto dele, aí ele se comunicava entre eles, porque ninguém chegava perto dos leprosos, porque era lei do sacerdote e era contagioso e pegava. E a Bíblia vem dizer, amados, que Jesus Cristo, é por isso que eu falei a questão do que Deus pode quebrar o protocolo para te abençoar, é porque para Deus não existe nenhum protocolo, nenhuma doença que Deus não possa curar na sua vida. Então, por que tu se preocupasse? Por que tu estás se preocupando com a coisa que tu estás acreditando que Deus pode fazer? Agora, para isso, tem que ter confiança. Tu tem que ter certeza que Deus está na tua vida e tu estás fazendo a vontade de Deus. Para isso, Deus quer te abençoar. Deus quer fazer algo diferente acontecer na tua vida. É só você crer, obedecer a palavra do Senhor e andar conforme está escrito a santa palavra de Deus, amados. E a Bíblia vem dizer que eles gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. 10 leprosos, amado, 10 leprosos gritaram em alta voz. Jesus, ele ia passando por Samaria, mas na aldeia de Samaria ele entrou. Ninguém entrou nessa aldeia, porque era pessoas desprezadas. Você tem noção, amados, o que significa lepra? A lepra, amados, é uma mancha, uma pereba que ficava no corpo das pessoas, que a chaga começava a lastrar no seu corpo, amados, de uma forma tão rápida que quando ele estava no seu extremamente muito avançado, aí a Bíblia vem dizer que a sobrancelha caía, o cabelo da cabeça caía, amados. Era muito difícil para uma pessoa assim.
Aí começava a unha dos seus dedos começava a cair no chão e consequentemente, quando ele estava no termos final da sua vida, aí caíam os dedos da mão e caíam os dedos dos pés. E eles fediam vivo. Você tem noção, amados? O que significa uma lepra na época de Jesus? Uma coisa que consumia a pessoa por dentro até a pessoa chegar ao seu termos final. Ele é consumido pela essa doença terrível chamada lepra. Mas quando Jesus ele veio, amados, ele não veio para os sãos, ele veio para os seus, a Bíblia diz, e os seus o rejeitaram. O povo de Israel rejeitaram a presença de Jesus. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros e gentios. E Jesus nos aceitou, amados. Jesus nos aceitou. Jesus, sendo judeu, nasceu no termo de Belém. Jesus foi rejeitado pelo seu povo e nos aceitou. Jesus pregou para os gentios, Jesus pregou para todas as raças de pessoas que existiu neste mundo. Então, amados, quando Jesus viu aquelas pessoas gritando, 10 pessoas gritando, tem misericórdia de mim, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, se aproximando deles, curou aqueles 10 leprosos. Imagina a alegria daqueles 10 leprosos, amados. Que ele estava fora da cidade, muitos anos passando por ali, não tinha mais esperança para ele, porque se não tem fé, não tem esperança, né? Não tem perspectiva. Então o que acontece, amados? Infelizmente ele estava determinado a morrer naquela situação. O que a Bíblia vem dizer, amados, é que Jesus Cristo, ele curou os 10 leprosos. Quando Deus Deus curou os 10 leprosos, um no meio, que era samaritano, e Jesus mandou vá e mostre lá o sacerdote. Jesus dizendo, olha, eu não vim quebrar a lei, eu vim para curar e libertar. Mas quem examinava por 2 semanas, quando a pessoa estava curado, era o sacerdote. E Jesus curou. E quando Jesus cura, amados, Jesus manda fazer o diagnóstico. Vá lá e faça o exame. Se vai acusar que você é leproso, Jesus faz mais um teste para aquela pessoa. E a Bíblia diz que os 10 foram e mostraram o sacerdote. Mas só, amado, o que acontece... Quero abrir um parênteses aqui e mostrar para vocês. Tem pessoa que recebe a bênção de Deus e se afasta do Senhor. Não quer mais se aproximar de Deus. Recebi a bênção, estou na igreja e acabou-se. Agora vou sair, vou me refugiar com os prazeres deste mundo. Agora... porque estou com a bênção na mão. Então tem pessoa assim, amado. Tem pessoa que é ingrato. Tem pessoa que não entra não entra para se conectar com as coisas de Deus. Acha que as coisas de Deus tem que levar de todo jeito, amados. Se você fez um voto com Deus, então paga aquele voto que você fez com Deus. Porque aquilo vai acontecer que algo Deus vai cobrar de você. Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente na tua vida. Deus não deixa nada acontecer, amados. Se a pessoa é ingrato, é ingratidão, é a pessoa, infelizmente, não recebe nada de Deus. Então aqueles 10 voltaram um samaritano. Amados, um samaritano que tinha divisão, o samaritano que não queria ver o judeu, ele voltou. E Jesus falou, se não era
Não são 10? Por quê? Só veio um. E a Bíblia diz que Jesus começou a dialogar e dizer para aqueles samaritanos, dizendo assim, ó, a tua fé te salvou. O que Jesus quis dizer ali, que aqueles 9 que foram receberam a cura física e não receberam a cura espiritual e nem a salvação, amados. Porque você serve ao Senhor, está na presença de Deus, foi curado, voltou para o mundo e acha que a salvação você granjeou, se não está fazendo aquilo que Deus se agrada, então, amados, está difícil. A Bíblia vem dizer que aquele samaritano, além de receber a sua bênção, a sua vitória, ele recebeu a vitória física e recebeu a vitória espiritual e foi salvo para a glória de Deus. Quando Jesus curou aquele homem, Jesus sabia que ele tinha ido ao sacerdote. O sacerdote examinou por 2 semanas. Quando o sacerdote dispensava aquela pessoa, ele rasgava a sua roupa e dizia assim: você está bom, você está curado. Você pode entrar na sua casa, você pode estar com a sua família, agora você pode se comunicar com as pessoas. Sabe por que, amados, faz isso? É porque Deus conhece o coração do homem. Então, homens e mulheres, vocês que estão aí, eu quero te dizer, a ingratidão afasta você de Deus. A ingratidão é a certeza que você não reconheceu o que Deus fez na sua vida. Mas eu quero te dizer, amados, um homem, um samaritano voltou. Ele recebeu a cura espiritual e recebeu a cura física. E aqueles 9, infelizmente, só receberam a cura física. A espiritual e a salvação, infelizmente, ele não receberam, porque não reconheceu a gratidão que Deus fez com ele. Então, amados, nesta manhã eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês que têm proporcionado coisas melhores e tem feito a vontade do Senhor. Essa calamidade que nós estamos passando vai passar, amados. Não se preocupe. Isso que está acontecendo é a Bíblia, a Escritura está se cumprindo. Mas Jesus irá acalmar essa tempestade. Tá bom, amados? Que a graça do Senhor, Deus, o nosso Deus, venha te abençoar. Que a segunda pessoa da Trindade venha resplandecer a tua vida para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amados?